Voltamos com o nosso programa OAB em Ação. Agora vamos falar sobre trajetória de vida e advocacia, um quadro que a gente trouxe aqui para o programa da OAB em Ação, onde a gente busca exatamente resgatar grandes advogados, grandes personalidades aqui da área jurídica da cidade de Mossoró. Dr. Canidé Maia, sem dúvida alguma, é uma dessas pessoas, né? Contador também, ele é bacharel em contabilidade e nós estamos aqui agora ele também como conselheiro federal da OAB. Então, Canidé, seja um prazer imenso ter aqui você conosco aqui no programa OAB em Ação, Canidé. Boa tarde, telespectadores da TCM. Obrigado, Glauber, pelo convite. Obrigado à presidente Lorena pelo convite de estar aqui no programa e falar da minha trajetória, né? Como você disse, eu me considero um contador que, por curiosidade tributária, fui ser advogado. Olha aí, realmente a história de Canidé é muito bonita, um grande contador, sem dúvida alguma. Conheço Canidé há bastante tempo. Eu queria saber, você é natural daqui de Mossoró mesmo, Canidé? Glauber, na verdade eu nasci em Mossoró, né? Me criei aqui, nunca saí de Mossoró, apesar, nos idos dos anos 80, a efervescência de ir a São Paulo, todo nordestino, principalmente da minha terra origem, da terra dos meus pais, Martins, se deslocava para São Paulo para melhor viver. Eu preferi ficar em Mossoró e comecei, primeiro trabalhando em rádio, né? Trabalhei na Princesa do Vale de Açu, que é do grupo do Dr. Milton Marcos, né, do grupo TCM, trabalhei na Princesa do Vale com apenas 14 anos de idade, né? Depois fiquei na Libertadores e depois ingressei na carreira contábil lá na loja de Paulo Irmãos, né, ali no centro da cidade. E aí eu cresci toda a minha carreira, toda a minha trajetória na cidade de Mossoró, primeiramente como contador e depois como advogado. E aí como é que surgiu essa vontade, esse desejo de ser advogado? Na verdade, Glauber, eu fazia... A gente que é contador, a gente é muito curioso, fazia muitas defesas na Receita Federal de contribuintes, clientes nossos, né? Defesas administrativas, e daí surgiu o interesse e a curiosidade pelo direito tributário, né? E eu gostava muito de escrever, gostava muito da curiosidade de ler, e tive a oportunidade de ingressar no curso de Direito. Eu tinha entrado com um pedido de reingresso na UERN em 1992, um ano depois que eu terminei contabilidade, em 91. Fui um dos 5 selecionados, mas naquela época a dificuldade mesmo de trabalho, trabalhando em empresas privadas, não tive como trilhar a advocacia naquele tempo. Mas somente no ano 2000 comecei já com 40 anos de idade, né? Comecei a fazer Direito, concluí o curso de Direito e minha área hoje de atuação, eminentemente, além do direito eleitoral, é também o direito tributário. E aí, realmente, nessa seara do direito tributário, a gente tem um vasto caminho, não é, Canidé? Ou seja, um leque muito grande, principalmente a ideia do quadro é que a gente também explore um pouquinho para a jovem advocacia, para quem está com dúvida ali em que caminhar. O que é que significa realmente, basicamente, a questão do direito tributário, Canidé? Na verdade, Glauber, é um ramo complexo, né? Você advoga contra quem tem mais poder, ou seja, os 3 estados maiores, União, né, Estado e municípios. Então, sempre você está lutando contra um ente tributante muito forte, principalmente quando você está lutando com o imposto de renda de pessoa física, com o imposto de renda de pessoa jurídica ou outros tributos federais. Então, você está lutando contra a União, que tem todos os privilégios, todas as prerrogativas nas suas defesas. Para se ter uma ideia, a gente tem 15 dias para apresentar uma contestação ou uma sessão de pré-executividade quando é intimado. E a União tem dobro, ela já tem 30 dias, já é um privilégio maior ainda. As provas dela são constituídas pelos próprios procuradores da República, que mandam um simples relatório e aquilo faz verdade para o juiz que vai julgar. E a gente, como advogado do contribuinte, tem que dar nó, rodar o corpo para conseguir provar que não existe aquela relação jurídica tributária ou que não existe aquele tributo atribuído ao contribuinte. Então, eu estava agora na OAB mesmo há pouco tempo, falando com os novos egressos na ordem, né, novos colegas advogados, e dizia que o campo é amplo, o campo está aberto, para o bom profissional sempre tem campo, então não precisa se preocupar. A advocacia tributária ela é uma advocacia, nós vamos passar agora, a partir deste ano, já estamos com a reforma tributária entrando em vigor, né, vários itens vão alterar, inclusive a tributação vai ser ampliada. Um exemplo claro, o ISS sobre locações, que não existe, vai passar a existir na nova reforma. Então, aquele imposto municipal vai passar a incidir sobre locações. Então, vão haver muitas discussões da área do campo tributário para a advocacia tributária. Então, é importante você, advogado, você, colega que está em casa, que está começando a militar, estudar muito a reforma tributária, se tem vontade de advogar na área tributária. Então, Canidé, com relação à própria questão da OAB, a gente sabe que sua trajetória na OAB é belíssima, vários cargos ocupados. Como é que se deu esse desejo de entrar na Ordem dos Advogados do Brasil enquanto gestão, né? Na verdade, Glauber, a gente já tem uma amizade aí, talvez vá beirar os 30 anos de amizade, né?
A gente tem uma amizade muito longa e eu comecei desde os bancos da faculdade, ainda em 2002, 2003, militando nas comissões da OAB como estagiário e depois de formado, passei um determinado tempo sem poder advogar, porque eu passei 10 anos da minha vida sendo secretário municipal da cidade de Mossoró, fui secretário de Finanças, fui adjunto da Cidadania e depois fui secretário de Planejamento. Então, isso me dava incompatibilidade com a advocacia. Eu só vim realmente advogar a partir de 2011, mas não por isso deixei de participar, né? Em 2007, 2008, eu fui presidente de comissão de Direito Tributário na OAB Natal, fui presidente da Comissão de Direito Tributário, fundei a Comissão de Direito Tributário em Mossoró, Comissão de Sociedade de Advogados também, ainda na gestão do ex-presidente Humberto Fernandes. Então, eu venho desde a minha carreira, desde a minha vontade de ser advogado, que eu venho militando na ordem. E daí me surgiu a oportunidade de ser conselheiro, de ser presidente da OAB e de chegar hoje a segunda vez como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, essa questão que o André falou da nossa amizade de 30 anos, é por isso que muitas vezes a gente está se tratando aqui como Canidé e como Glauber sem menor formalidade, e a gente não liga muito para isso mesmo não, né, amigo? Porque realmente a nossa amizade, ele já usava bigode. Nunca tirou esse bigode, Canidé? Na verdade, por um incidente ou por um acidente, eu tirei o bigode somente uma vez, numa formatura, numa colação de grau, e ficou registrado. Um dia, eu acho que esses blogs que tem de Mossoró, das antigas, né? Relembrando Mossoró, postou a foto eu sem bigode, né? E até ligaram para mim perguntando se era uma montagem, mas foi a única vez que eu tirei o bigode na minha vida. Fizeram uma foto numa colação de grau da UERN, eu acho que o reitor ainda era professor Gonzaga Chimbinho. E aí foi tirar e o gilete... Deu uma escorregada, eu tive que tirar o resto. Amigo, alguma situação marcante assim na sua vida profissional, algum fato, alguma ação que marcou a atuação do Dr. Canidé Maia como advogado? Sim, Glauber, toda ação que a gente propõe, né, em nome de um cliente sempre é uma emoção quando a gente tem um resultado positivo, né? Eu fui cria da educação, né? Tive meu pai morreu aos 75 anos, era pedreiro, minha mãe era do lar, então eu fui advogado, fui contador, fui advogado, hoje tenho um filho advogado e um filho contador trabalhando comigo. Mas eu costumo dizer que toda ação, só a gente peticionar, ter um despacho com o juiz e ver nossa ação prosperar, mesmo que o resultado final não seja na primeira instância, seja na segunda ou mesmo no STJ, mesmo que ela não venha vingar, mas só o ato da gente defender aquele direito do nosso cliente já nos deixa satisfeito. Então, todas as ações que eu fiz de direito tributário, para mim, foram muito satisfeitas, inclusive, principalmente as que eu tive sucesso, como algumas que a gente conseguiu desconstituir uma relação de direito tributário que não tinha entre contribuinte e Receita Federal. Isso nos deixa muito felizes e nos deixa também com aquela vontade de trabalhar mais ainda, e divulgar mais ainda e trazer colegas para dentro do direito tributário. O senhor falou aí do seu filho, e também tem Zé Maria Alves, né, um grande colega advogado, também gosta muito de comunicação, né? Sempre nas festas de Santa Luzia ele está lá me ajudando na PASCOM. Inclusive, vou mandar um abraço para ele, deve estar assistindo. Zé Maria foi um dos pioneiros do programa OAB em Ação, nos idos dos anos 80, e assim que a TCM foi fundada nos anos 90, 92, ele já veio para cá com o Carlos Oliveira para apresentar os primeiros programas, né? Inclusive, eu acho que no aniversário dele, o professor Milton Marcos presenteou ele com vários vídeos das ações anteriores do OAB em Ação, já naquele idos de início de TCM. Você falou que realmente é advogado há bastante tempo e também contador há mais tempo ainda. Qual é a retrospectiva que você faz em termos de avanços tecnológicos, né? A própria inteligência artificial chegando aí, tanto na contabilidade como na advocacia? Mudou muito, André? Glauber, eu tenho um filho que é contador, né? Ele tem 26 anos de idade, né? E às vezes eu começo a brincar com ele, que naquela época, um livro de entrada de mercadoria, nós tínhamos um livro de 1,5 m para a gente fazer escrituração à mão. Então nós levávamos aí praticamente um dia todo para lançar 30, 40 notas fiscais. A modernização da contabilidade chegou com os próprios sistemas contábeis que foram ingressando juntamente com o governo federal, a facilitação. Os últimos agora, que integrou tudo, foi o E-Social. Então, você tem grandes programas e grandes sistemas contábeis. Inclusive, a inteligência artificial está trabalhando na contabilidade como busca de gerenciar e fazer busca de notas fiscais que são faturadas para alguns dos nossos clientes pelo Brasil, que a gente não sabe, inclusive até detectando algumas fraudes. Mas na advocacia, a OAB está muito atenta,
muito preocupada com o uso de inteligência artificial. Essa semana nós tivemos um exemplo de um colega que estava fazendo uma audiência no tribunal de um dos nossos estados e usou uma inteligência artificial para fazer sustentação oral de 5 minutos. A inteligência parece que não sabia contar o tempo, passou dos 5 minutos, ele foi advertido e continuou na sustentação oral feita por inteligência artificial. Eu acho isso muito perigoso, muito temeroso, tira da gente a advocacia, tira de nós advogados o poder da fala e o poder da criatividade e do pensamento. É verdade, a gente tem se preocupado com isso. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, mas que seja usada com bastante responsabilidade, sem dúvida alguma. Candé, com relação à chegada até ao Conselho Federal da OAB, como é esse caminho? O que é que representa para você, pela segunda vez, ser conselheiro federal? Professor Glauber, a gente teve 2 eleições aqui em Mossoró muito interessantes e assim, você não se escolhe nem escolhe o cargo que você quer ser. Né? A época que eu fui presidente da OAB Mossoró, um grupo, né? A gente começou a conversar dentro de um grupo, dentre eles o professor Humberto Fernandes, Aldo Fernandes, Lindo Castro, que estava hoje com a gente lá na OAB, e começamos a conversar e o meu nome foi sugerido para ser presidente da OAB. E a gente tinha uma máxima aqui na cidade de Mossoró, quem era presidente poderia ascender ao Conselho Federal. E naquele ano, apoiando o nosso colega, que era secretário-geral à época, Paulo Coutinho, se candidatou a presidente da OAB estadual e eu me candidatei ao Conselho Federal. Então foi uma construção política, institucional, que levou o meu nome, acendeu o meu nome ao Conselho Federal. E agora estou pela segunda vez como conselheiro federal, mais uma vez com o nome elevado junto aos colegas, o grupo se uniu, escolhemos naquele tempo ao nosso grupo a doutora Lorena como candidata a presidente da OAB Mossoró e o meu nome foi escolhido para ser candidato a conselheiro federal e tivemos êxito nessa empreitada. Olha, a gente vai um rápido intervalo comercial, mas eu gosto sempre de frisar, nós que fazemos parte de gestão da OAB, eu já fui vice-presidente da OAB, não temos remuneração alguma, né, Candé? Isso é sempre muito importante, porque as pessoas sempre perguntam esse detalhe. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com mais um programa OAB em Ação.